Meu nome é Maureen Basiliá, fotógrafa, mas faz muitos anos que faço mais filmes, documentários, filmando eu mesma ou com outras pessoas. Estou no Instituto Moreira Salles desde 2003. Obrigado, Maureen. A gente vai hoje conversar um pouco sobre sua relação com os sertões do Euclides da Cunha, mas também com o sertão brasileiro, os sertões brasileiros. Então, para começar a entender essa sua relação, eu queria que você contasse para a gente como é que foram suas viagens por lá. Você chega no Brasil nos anos 50 e pouco depois começa a viajar pelos sertões do Brasil. Por que te atraiu aquela região? Foi uma introdução que eu tive de um amigo que me deu a Grande Sertão Veredas de Guimarães Rosa. Aqui, curiosamente, temos edição em alemão, curiosamente. Vi que estava aqui. Então, essa foi a primeira viagem mesmo que eu fiz. Pude, naquele tempo era possível assim, pude conhecer pessoalmente Guimarães Rosa, que era ministro das Fronteiras, no Itamaraty do Rio, que ele me deu assim um roteiro livre, sabe? Então essa foi a minha primeira e realmente extraordinariamente sorte de poder ir assim introduzida, né? Mas eu cheguei, como você está dizendo, cheguei em 52, mas saí, fui para os Estados Unidos, ia ficar lá em 58 e voltei mesmo em 61. E você vê como são as coisas, eu acho extraordinário como o passado se mistura, uma loucura. Porque o que eu te falei ali, do Guimarães, foi na volta. Quem me introduziu primeiro para o Brasil, curiosamente, foi Mário Cravo, Bahia. Para explicar assim, com contexto bem, vai estar sempre meio embrulhada, porque o passado se mistura, não? Mas tudo bem, mas me conta como é que o Mário Cravo te apresentou? Porque nem sei a hora que era, quando era, mas a gente trabalhava. Nossa, que interessante, está totalmente embrulhado. A gente trabalhava, se ele me introduziu, não sei por que fui lá, mas foi nos anos 50. Inclusive, pude entrevistar ele em 1915, acho que foi, talvez a última entrevista que fez, que foi muito emocionante, assim, porque a gente se lembrou desses anos passados. E foi mesmo nos anos 50. Voltei em 60, aí que foi a introdução, através do livro de Guimarães, para Guimarães mesmo, e para a minha primeira viagem para os sertões. Eu chamaria para os Gerais, que é uma certa diferença. Você foi primeiro para Minas, então? Ah, sim. E o que o Guimarães Rosa te indicou? Quais foram as dicas que ele deu? Não, ele fez assim, como uma linha reta. Uma linha reta da qual eu deveria ir pelos galhos, vendo e descobrindo. Mas acho que uma coisa interessante para dizer, que antes de conhecê-lo, eu tinha lido assim, atenciosamente, Grande Sertão Veredas. Só que esse tipo de trabalho
você não pode dizer, não, eu vou ilustrar o livro. Então o que você faz? Você vem embutido com ele, mas você esquece ele. Na verdade, não. Agora, casualmente, o destino fez que, na primeira parada que eu fiz, que foi André Quissé, aonde Guimarães fez, inclusive, a grande viagem dele, no dia que eu cheguei, fim do dia, fui num barzinho para saber onde podia ficar e me perguntaram, a moça está fazendo o quê? Eu falei, expliquei que, o Rosa, ele falou. Então, está com sorte, porque já acaba de chegar aqui. Manuelzão. Mas foi dessas coisas que acontecem quando tem que acontecer, não? Ele veio da fazenda onde ele trabalhava e madrugada do dia seguinte, que seria a minha primeira foto lá quase, foi Manuelzão. Manuelzão que inspirou um dos personagens mais conhecidos do Rosa, exatamente, né? De Manuelzão e Miguelinho e vários outros textos. Que estava num livro conjunto depois, mas depois ficou. Bom, aí fui para Los Gerais, fui várias vezes. Mas eu me lembro, se não me lembro, eu acho que só vi Guimarães 2 vezes. Voltei para Itamaraty, lá do Rio, e apresentei para eles uma série de fotografias, assim, simples, tamanho postal, Mas o que eu achei muito interessante é que ele, não é que interessante, que bola, não. Ele fez assim, do outro lado, fez assim, pegou o papel, e queria que eu dissesse detalhes. Quem era, quem não era, que tipo de pessoa. E então ele diz assim, eu faço essas anotações porque eu tenho necessidade, saudades de voltar. Mas morreu pouco tempo depois, eu não fiz uma segunda viagem. Então essa foi a primeira. E como você fez essa passagem das Gerais para os sertões, propriamente ditos, ali do Nordeste? Agora vamos ver como o negócio é. Nos anos 60, foram anos grandiosos para fotojornalista. E eu, Cláudia, eu e outros, a gente fazia parte, 4 rodas e realidade. Ali, como eles eram muito inteligentes, eles sabiam mesmo assim, quem gostava e sabia fazer o quê, ele mandava a mim e a Cláudia, acho também, para lugares longes. Então, aí eu tive a possibilidade, não de conhecer, mas ter uma pequena noção diária, sabe? Então, bom, ali, isto foi anos 60. Anos 70, agora está vendo que a memória fica ativa quando a gente ativa ela, não? Então, nos anos 60, nós, 61, abrimos, tivemos um convite da Galeria Lafayette, em Paris, para representar o Brasil através da arte popular. E na ida, Antônio Marcos e eu, quando voltamos da primeira viagem da pesquisa, porque a gente não sabia nada disso antes da pesquisa, fomos de São Paulo até Bahia, fomos só. Mas ali pensamos, vamos abrir o Bode, que era uma loja, uma galeria de arte popular aqui nessa casa mesmo. Menciono isso porque fez com que tanto o Jacques, como eu, o Marco Antônio Marcos, sócio-arquiteto, e eu, íamos muito para a Bahia e trabalhamos
na Baía Tursa. Fez com que, conhecesse, assim, agora está certo, assim, o Jorge Amado, com bastante, e ia fazendo fotos. Aí ia fazendo fotos. Fizemos uma enorme viagem já com os amigos de carro lá. E essa proximidade de estar trabalhando, não éramos contratados, mas fazíamos postas e folhetos para a Baía Tursa, que naquela época era uma época curiosa em que a fotografia estava na alta, não? Curiosa, não? Então faziam coisas fantásticas e a gente fazia parte. Então isso já abriu o início, não de sertão, porque era mais assim, Salvador por aí, sabe? Bom, aí eu não sei agora como é que veio ser Euclides, não sei. Não, vamos dizer assim, interessante. Já tinha saído o livro A João Guimarães Rosa. Saiu um boneco de livro para Jorge Amado. Só que esse boneco foi perdido no carro, com as fotos, com os cromos. Então o livro de Jorge Amado saiu muitos anos depois, eu vou investigar quanto, muitos anos, nos anos 90. Mas já estava nessa ideia de poder viajar com esses autores extraordinários. Não? Já estava com essa ideia. Eu acho que os Sertões veio a raiz dessa. E surgiu da sua relação com os escritores brasileiros. Não, é causado, tem mais ainda. Nessa época, era uma época, nos anos 60 mesmo, em que, nos inícios dos 60, eu tinha passado de artes plásticas para fotografia, essa é outra coisa que nem vou dizer muito. Mas eu conheci uma amiga que foi modelo e ela tinha um sobrinho que morava em São José do Rio Pardo. Eu me lembro, fui lá para fazer essas fotos de anjo, que são um pouco conhecidas, de anjo. E ali tem um lugar assim reverenciado, onde Euclides compôs e escreveu Os Sertões. Então esse foi assim o primeiro apanho do não conhecer, por não conhecer. Então eu acho que veio assim quase automaticamente uma curiosidade importante de ver. Agora, esses sertões, que seria, como você está dizendo, mais ou menos a base dessa conversa, tipicamente, quer dizer, eu concentrei a terra e o homem. A última parte, que trata-se de Canudos, que trata de Conselheiro, eu acho que só tem uma frase na última parte. Mas... Por que você preferiu se concentrar na terra e no homem? Eu acho que era a minha personalidade, não? Quer dizer, ia mais. Porque aí eu vou lhe dizer o interessante. Concentrei-me. E o que me chamava a atenção e o encanto foram os momentos de exaltação de Euclides. Porque ele é mais, digamos, não sei se estou falando uma heresia, mas ele é mais conhecido como um extraordinário jornalista, historiador e escritor.
Mas dentro dele, nesse livro, todas as frases quase tem são frases que podem ser retiradas e compostas fora do tema central. Entende? Então, o que é importante dizer, nesta versão, se eu não me lembro se é a primeira ou a segunda versão, aqui, que se vê pouco, uma parte que eu sempre acho muito importante, essa parte se vê pequeno, mas aqui é a coisa seguinte, todas essas páginas mostram sublinhadamente como eu caso uma frase aqui com uma frase aqui, com uma frase aqui. Por que isso? Pela reverência, pela consideração e respeito que eu tinha para os euclidianos. Porque assim podia ser uma aberração, entende? Mas eu levei a eles. E eles não só aceitaram como gostaram. E me conta, antes da gente entrar mais a fundo no livro, no seu livro, me conta como é que foi a sua primeira leitura dos Sertões. O que você sentiu quando leu o livro de Euclides a primeira vez? É um livro que você tem que ler cuidadosamente, de maneira diferente que o Guimarães, naturalmente. Muito mais dos fatos, né? Uma evolução de fato histórico maravilhoso, eu acho que tem muita coisa a ver jornalisticamente. Então li com cuidado e me interessando cada vez mais. Né? E você leu o livro depois de fazer muitas dessas viagens pelo sertão nordestino? Não, eu acho que não, porque como eu lhe falei, os gerais são os gerais. Né? Sim. E depois, a Bahia foi a parte mais Salvador e ao redor, mas não entrei ainda no setor. Depois de entrar. No fundo, não, que coisa difícil saber isso. O passado é muito curioso. Comecei mesmo a ir em lugares mais de sertões, fora uma outra matéria da realidade, o Quatro Rodas, foi na Carta de Arte Popular, que viajava ou com Jacques ou com Marcos. Porque ali a gente ia mais nos interiores. Né? E que lugares vocês visitavam? Muito. Aí a gente... me lembro, Sergipe, Bahia, lugar que tinha muita cerâmica. Depois, Pernambuco, onde... Eu estou dizendo assim, absolutamente sem muita informação, mas Pernambuco muito. Todos esses países, está vendo? É interessante, porque são quase países, porque cada um tem a suas semelhanças, mas as diferenças sutis, né? E você chegou aí a Canudos, ou aquela região? Nunca, que curioso. A região, sim. A região, muito. Mas especificamente a Canudos, não. Não sei porquê. Não, bom, já não existia mais, claro. Né? Sim, hoje tem a cidade que existe é um pouco ao lado ali de onde ficava Canudos. Mas eu ia muito, na Lapa, não? Uhum. Na Lapa, eu ia muito lugar, íamos, porque ali a diferença era, quando eu trabalhei, quando eu fiz as viagens para Guimarães, eu ia sozinha de ônibus.
sem ninguém, assim que eu gostava. Ônibus de janela aberta, essa coisa toda. Mas quando fomos para a loja, para a galeria, aí era de carro, assim, entrando, era de Kombi, era assim, de uma maneira mais, mais chão, sabe? Indo onde não tinha, ainda era chão de terra e tudo isso, quer dizer, realmente era uma aventura. Porque sendo eu, depois da Lina Bardi, que fazia isso mais museologicamente, inspirava isso também, essa galeria de arte popular foi uma aventura. Então, ali que realmente eu acho que conheci os sertões. E no seu livro, Os Sertões, e você cita o tempo todo passagens do livro do Euclides, mas não há fotos de Canudos. Não. Quer dizer, é uma relação curiosa que você estabelece ali entre o texto do Euclides e o imaginário que a gente tem também sobre o sertão. Você podia me mostrar algumas fotos? Que é curioso, por isso que no início eu falei que é a terra e o homem. Porque lá é mais a terra e o homem. Claro que ele fala com todas as explicações, digamos, hoje em dia seria condenáveis, um pouco, é um homem da época, não um homem da época, então ele eu acho que não tinha ligado mesmo. A última parte li mais rapidamente. Gostava, não? São duas leituras, eu acho. Que sim, a lógica tem as ligações, não? De raiz. Mas... talvez te interessassem mais essas descrições que você encontrou em outros lugares também do sertão, né? Que não fossem especificamente sobre a Guerra de Canudos. Não tinha nada a ver com... É aí que está. Essas fotos têm 3 etapas, 3. As primeiras foram feitas ao léu, assim, sem qualquer ideia de vamos fotografar. As segundas foram feitas a os vaqueiros, por exemplo. Foi feita também a primeira viagem depois de ter ganho uma bolsa Guggenheim nos anos 70, 1970. E outras foram da editora Abril. Essa, então, 1 e 2 vezes. A terceira foi que esse está um pouco dividido em duas seria a primeira, são todas fotos refotografadas, que para mim tem preto, azul e sépia. Então, isso ficou feito assim, foi uma explosão de uma noite só, a ideia, e ficou sendo como se fosse o passado. E esse livro começa, você vê assim, então você tem aquele azul, não? Que começa absolutamente um mistério, não? Assim. Vai para o preto. E acaba com azuis mais claros e vai para o sépia amarelo. E começa exatamente aqui, em fotos reais. Porque isso é uma coisa que isso vem de vez em quando você tem uma intuição de bem. Tudo foi feito assim, muito, sabe que folha contato? Então eu tinha contatos um pouco maiores, refotografava com máquina assim, botava nas águas, usava filme de noite, de dia, de noite,
e criou essas imagens. Você pode descrever para a gente o que está nessas imagens? Que está? É. O passado. É o passado. Não, como viram, essas específicas imagens, que eu gosto muito dessas imagens, que foi a capa do livro. Cadê a capa do livro? Essa foi... É interessante que você me falou assim, porque essa foi uma viagem que eu fiz para acompanhar os guerreiros das Alagoas. Tanto assim é que aí a gente volta para uma... Você vê, assim é uma coisa de louco, né? Mas este livro, quando eu recebi o apoio da Ródia, que era raro naquela época, de fazer um livro, e resolvi fazer Os Sertões, não ia ser isso, ia ser um livro inspirado sobre Suassuna, sobre a Pedra do Reino. Que coisa engraçada, viu? Mas era um livro que tinha um apoio, tinha um prazo e tinha um tamanho. Eu pedi para o Suassuna fazer uma introdução. Ele me falou quando eu falei, não sei, Suassuna, 25 páginas. Tempo depois, demorou, estava ficando preocupado, ele me ligou, falei, escuta, eu fiquei doido e fiz um livro. E tem um livro que dos títulos é Maurina e a Lanterna Mágica. Esse é um, e eu vou lhes dizer o segundo título que ele pôs, que não me lembro, em que ele é. E esse livro ficou assim, para ser materializado, talvez agora. Então, ali, quando eu vi que não dava, aí é que veio a ideia de sertões. Porque não teria sido esse nome, nem sei o nome que teria sido. Não. Então foi uma coisa assim. Agora, como eu lhe falei, as primeiras, tem várias maneiras de fazer essa foto. Mas você começou a contar essa aqui, eu fiquei curioso, me conta melhor. O que são os guerreiros das Alagoas? Esses brincantes. Não? Foi fantástico, porque o que acontece? Como a gente, eu sempre digo a Cláudia e eu, porque é a mesma idade, a mesma época, a gente era assim, meia geração, menos que o Vergé e o Terreau. Portanto, já não era aquele Brasil, como se diria, o senhor chama de Brasil real, difícil explicar, mas ainda os espetáculos, as manifestações populares, os brincantes faziam suas brincadeiras para eles mesmos. Pouco depois, nos anos 70 para 80, ali, como se sabe, entra quase na década ou do século do espetáculo. Muito falado e estudado, porque é uma mudança muito grande dentro da sociedade. E então essa foto do Guerreiro das Alagoas representa o passado no seu livro. Você não, pode me mostrar... Eles não, a maneira de fazê-los. Mas eles não, ele está no... Mas você pode me mostrar então um exemplo do presente, digamos assim? Perfeitamente. Do presente... Do presente
com consciência fotográfica. Então, eu chamo dos vaqueiros. Esta... Descreve essa sequência pra gente, por favor. O que tem nessas fotos? Esta, vamos ver se eu acho mais uns aqui. Este e este. Essas foram as fotos que inicialmente encantou o Suassuna. Ele fala e fala e fala desse rosto desse homem. Sim. O que tem no rosto desse homem? A força, a tragédia da vida, não? Segundo ele, não? Agora, o que aconteceu aqui? Isso foi curioso, porque ali, com essa, lembra que eu lhe falei que tinha ganho o Guggenheim nos anos 70? Estas fotos foram nos anos 70. Então, mas eu fui para... Nossa, espera aqui. Eu preciso me lembrar exatamente onde... Vou me lembrar de onde era. Mas foi uma coisa espetacular, porque cheguei lá, tinha tido uma vaquejada, sabe, uma vaquejada que... E eu entrei numa casa toda de calo, essa casa, pensei, vou entrar. Não é que todos eles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 deles estavam aí. Bom, isso não acontece nunca, não? De ter assim esse presente de simplesmente tanto. Então, isso foi quase as primeiras imagens feitas para e que tem esse tino fotográfico, não? E qual é a relação que você estabeleceu no livro entre essas imagens e os sertões do Euclides? Direto, não? Eu acho direto. Eu acho que tudo... Eu diria que tudo tem a ver. Para mim, tudo tem a ver. Mas qual é o trecho que está ali junto com elas, por exemplo? Bom. Você acabou de passar. Eu vou ler. O vaqueiro criou-se em uma intermitência raro perturbada, de horas felizes e horas cruéis, de abastança e misérias, tendo sobre a cabeça, como uma ameaça perene, o sol, arrastando de envolta no volver das estações, períodos sucessivos de devastações e desgraças. Aqui é muito conhecido. Atravessou a mocidade numa intermitência de catástrofes. Fez-se homem quase sem ter sido criança. Fez-se homem quase sem ter sido criança. Fez-se forte, já estou, esperto, resignado e prático. Aprestou-se cedo para a luta. Então, eu já pulei, tá vendo? Esse negócio de pular. Mal lido, pior lido, porque quase não via mais. Se serviu tudo. Mas daí dá para entender qual foi a relação que você foi criando entre fotos claro, e texto. É a terra e o homem. Como é que foi a edição disso? Deve ser um processo louco, né? Eu sei. Bom, essa edição foi também... Meu marido falou, eu não faço nunca mais esse tipo de coisa. Porque antes a gente não tinha nada desse negócio, não tinha computador, sabe? Então, isso foi feito assim. Xerox, e tesoura. Aí eu tirei o negócio, tirava as coisas, e eram milhares de pequenos papéis. E esses papéis, desses papéis, vinham aquele sequenciamento de texto com imagem.
Só que vinha um vento, aí o Euclides caiu no chão, essa coisa toda, então foi uma loucura. Hoje em dia você faria de outra maneira, não? Eu não digo melhor, porque eu achava que essa parte material do exercício tanto da fotografia como a segunda parte, o sequenciamento, a parte que mais eu gosto, eu achava energetizante. Eu gosto de fazer as coisas, para mim me ajuda muito a fazer, usar o computador para editar texto é uma beleza, né? E agora você está preparando essa nova edição do livro que vai sair pelo Instituto Moreira Salles. Como é que está sendo revisitar essas imagens e revisitar o Euclides de alguma forma? Já vou dizer assim, nós estamos para, porque ali tem umas certas, eu não sabia se seria atualização, mas foi curioso isso, quer dizer, desculpa que eu interrompi, mas é nós, porque ali a essência do livro é o sequenciamento das fotos, dois dos quais eu separei porque achei melhor, dois melhores, é igual. O texto com as palavras também, foto, sequenciamento e texto, igual. Há uma maneira diferente, uma sutil diferença de fonte de letras, mas o que mais diferencia, eu lutava contra ele no início, mas eu acho interessante, eu acho bom. Mas é o tamanho das fotos, que às vezes, um com o outro, cria uma unidade. Mas agora eu vou lhe dizer uma coisa que eu achei importante. Passei 4 dias na semana passada, por isso que a gente se viu, no Rio, trabalhando com a Joana Americano Castilho e sua equipe, 8 horas por dia, terça, quarta, quinta e sexta, fazendo tratamento de imagem de tudo. Foi uma experiência e por isso eu agradeço poder fazer esta nova edição. Porque, lembra, você não imagina. Estou falando agora dos cromos. Eu descobria coisas que eu não via na foto antes. O que, por exemplo? Gente, eu não sei, por exemplo, não sei, uma específica que eu me lembro, tem todas elas, mas uma específica que me lembro, se eu fosse achar ele, vou achar talvez, não, como achar essa? Tem que achar, vale a pena esperar. Porque que não está aqui? Deve estar aqui. Por exemplo, aqui eu achava que era Frei Damião, mas não é, deve ser um beato por aí. Mas aqui você praticamente não vê, é um vulto. Mas cheguei a ver o homem aí. Não é que fica high definition, Deus me livre, não fica high definition, eu não gosto. Mas a diferença tênue em ser uma fotografia que tem um certo mistério. E isso que foi muito interessante esse convívio com esse tratamento de imagem, a delicadeza necessária de profissão das pessoas que trabalham nisso. Eu sempre, aliás, eu gosto mais de processo pós-fotografar que a parte de fotografar mesmo. Sempre isso eu gostei. Mas
É uma coisa eu acho interessante, porque uma coisa positiva do hoje nesse campo. A grande vantagem, talvez uma das, mas para mim a grande vantagem da digitalização é a recuperação e preservação de arquivos. E hoje eu acho que é realmente quase que uma missão para pessoas realmente interessadas em penetrar as possibilidades da fotografia, do vídeo, não? É essa descoberta do que ainda existe desse mundo na qual nós estamos e não estaremos mais daqui uns 20, 25 anos. Isso, eu ia te perguntar exatamente isso. Você... é até curioso, você pensou nos processos técnicos, né? Como é que está sendo revisitar isso pelos processos técnicos. A sua resposta até abre um outro campo, mas o que eu ia te perguntar é, como é que está sendo revisitar as memórias também dessas fotografias? Porque esse livro, quando saiu na época, ele era também um retrato do país, ou de uma face do país, né? Como é que é voltar a olhar para essa face do Brasil hoje? Deixa eu ver como você disse. Essa é uma pergunta complexa. Você quer dizer, eu acho que a essência, você está falando mais do Nordeste, mais dos sertões, específico assim. Eu acho, eu escrevo até uma coisa que, desde já. Então eu digo, serão um dia donos de seus próprios destinos, sem perder o legado da tradição, sem deixar de se incorporar à correnteza do devenir. Você vê, eu preciso depois ler isso dignamente, porque é isso que é a resposta. Não, a gente retoma depois. Retoma essa resposta. Não se preocupa. Não, o que eu estou dizendo aqui é a coisa simples. É que eu acho que eles têm uma essência muito grande que tem a ver com a força e, portanto, a fragilidade de onde vive, não? Essa essência perdura. Só que, claro, os benefícios do hoje, do mundo moderno, da educação, de saneamento, é isso que tem que ter. Mas eu acho que esse viver, não só com o mínimo possível, mas viver com dignamente, física também, mas eu acho que vai mão em mão com a tradição. Não? Isso que é a grande luta. Não? É óbvio para dizer, vai ser a grande luta. Não? Mas que eles têm essa força assim, de não assim ficar assim catapultado dentro de um mundo globalizado, não. Claro, a televisão, o Orlando Vilas-Boas sempre dizia assim, que a rádio foi a primeira coisa, não, que mudou as circunstâncias das pessoas, o olhar das pessoas, a distância. A televisão agora, naturalmente, é invasor. Mas eu acho que a essência desse Brasil real do próximo ainda tem. Você falou de saber olhar para o que está preservado nas fotos, esse tipo de coisa. O que outros fotógrafos que percorreram essa região, que fotografaram essa região, ensinaram para você? O Flávio de Barros,
o Mário Cravo, que você mencionou. Quer dizer, é uma região que foi muito fotografada. E quando você chegou já existia essa bagagem de fotos. Mário Cravo não, Mariozinho Cravo era extraordinário, mas o campo dele não era esse, não. Sim. Campo dele, a grandeza extraordinária desse menino, que morreu tão jovem, foram aqueles retratos extraordinários. Sim, sim. Mas, bom, a parte histórica, eu acho que nem conhecia a parte histórica naquela época quando eu fiz. Mas não são. Mas eles têm a mesma força do passado que, por exemplo, os pastores de São Paulo também têm esse olhar para a foto antiga é muito prazeroso, não é muito encantador. Mas por isso que eu digo, os fotógrafos e os documentalistas de hoje fotografem hoje, o hoje. Porque hoje, quando seja passado, será um passado muito diferente. Quando o mundo muda, não? Não, claro, depois vi todas as fotos, não, as poucas fotos que foram feitas sobre essa matéria, digamos. A gente falava de Barros, você quer dizer? Sim, sobre as canudas. Sobre a guerra mesmo. Eu acho que tem poucas fotos. São só as dele. E tem a do Conselheiro Morto. É dele também. Conselheiro Morto, do grupo enorme de pessoas, não? Uhum. Não, mas você vê a força da imagem. Essas duas fotografias bastam para conscientizar, para levar-nos àquele momento, não? É a síntese extraordinária. E eu sempre fico, nesse caso não, mas quando você vê os muitos documentários que estão sendo feitos hoje em dia, como é que certas coisas foram feitas, como é que foram guardadas, como é que foram encontradas. Então, como o que perdura, o que se perde, não? Mas eu acho que tem que... Hoje em dia, essa profissão de pesquisa e curadoria e tudo isso, curadoria no sentido de trabalhar o passado, eu, por exemplo, estou nessa a mil, porque na meu acervo no Instituto, 2 anos atrás, eles adquiriram meu acervo, parte do meu acervo vídeo. Tanto assim que a gente ficou 1 ano editando alguns, compondo famílias de outros. Então eu acho que uma coisa não só interessante e gostou de fazer, mas eu acho que pode ter certo interesse para o próximo, para o futuro, né?